E eu queria lembrar, então, nesse contexto da família, que nós iremos falar muito sobre isso, que aqui no canal você vai encontrar, você já encontra, nós temos aí vários, mas você vai encontrar mais ainda. Você vai encontrar vídeos que, se você tem dificuldade para conseguir um casamento bíblico, não um casamento honroso, estou falando de um arranjo secundário, uma coisa assim, estou dizendo um casamento mesmo, casamento com C maiúsculo, né? Se você tem dificuldade em conseguir um casamento, nós vamos ter aqui para você alguns caminhos para você achar essa solução. Alguns não, os bons, tá? Os bons e os que resolvem, aqueles que a gente consegue observar e mensurar resultado. Então, nós teremos sobre isso. Se você tem dificuldade, por exemplo, de identificar o marido, como que eu percebo que essa pessoa pode ser um marido em potencial? Sempre que eu disser aqui casamento, marido, esposa, é casamento com C maiúsculo, é marido com M maiúsculo, esposa com E maiúsculo, tá? Então nós estamos falando de buscar aquilo buscar aquilo que nos honre, principalmente dentro do aspecto bíblico, né? Que é a nossa caminhada aqui. A nossa trilha é essa. Eu discordo completamente do casamento bíblico, eu discordo inclusive da Bíblia. Deve existir, e eu acredito que sim, espaços para você, né? Aqui nós estamos no espaço do caminho bíblico. E eu acredito, inclusive, sem medo de errar, que você vai encontrar muito mais espaços contrários ao que eu estou dizendo do que favoráveis, né? Porque o marketing do mal, ele tem impulsionamento gratuito. O marketing do mal, ele tem vento a favor, ele está em todo lugar, para todo canto. Nessa batalha espiritual nossa, o difícil é o que nós estamos fazendo, né? O difícil é você seguir o caminho do bem. Mas isso aí já nos foi dito lá atrás, né? O reino dos céus, ele é como o casamento do filho do rei. Muitos serão convidados, poucos atenderão ao convite e menos ainda estarão trajados de forma adequada. Pois é, são muitos os que escolhem a porta larga, a porta da facilidade. São poucos aqueles que pagam o preço, que têm a humildade suficiente, a força de vontade de passar pela porta estreita. Não é assim? Por isso que nós sabemos que a maioria biblicamente é irrelevante, né? Nós temos que focar na minoria, naqueles que estão dispostos a seguir o caminho de Deus. E nós acreditamos que você faz parte desta minoria. Agora, tome muito cuidado. Não ache que, por ser minoria, você é menos importante. Não. Nós temos o princípio de Pareto, o princípio 80-20, onde ele observa que a eficiência de quase tudo na natureza é de 20 contra 80. Ou seja, se você pensar dentro de uma família, grosso modo, 20% trabalham para sustentar 80%. A média de Pareto, né? Então não se preocupe se você está na minoria, não. Porque a minoria, ela é quem faz a diferença nesse planeta, é quem faz a diferença na natureza, tá? Então, voltando à nossa questão, se você está com dificuldade de identificar um futuro marido em potencial, acompanhe nossos vídeos, nós vamos te ajudar a olhar com este filtro no olhar. Poxa, mas eu estou com muita dificuldade de encontrar uma esposa em potencial. Pois é, está com dificuldade de encontrar. Nós vamos primeiro te ensinar a enxergar. Nós vamos primeiro te ensinar a identificar o que é que você pode sinalizar como valoroso, como virtuoso, porque hoje a propaganda do mal está fazendo com que você dê valor ao que não tem valor. A propaganda do mal está fazendo com que você deposite, você coloque ali a sua aposta em características de curtíssimo prazo, em características que têm prazo de validade muito curto. E você tem que focar naquilo que realmente interessa. Do contrário, você jamais vai conseguir encontrar uma esposa virtuosa para que você possa compor um casamento de qualidade, casamento duradouro, um casamento que faça sentido, para que você possa compor com esse casamento a célula mais importante da nossa sociedade, chamada família. Sociedades com famílias fortes são sociedades fortes. Famílias, quando se unem, formam comunidades. Comunidades formam regiões, cidades.
Cidades formam estados, formam distritos, formam países. Mas como é que a gente começa, né? Se a gente resolver quebrar o alicerce da casa, como é que você acha que você vai colocar uma cobertura lá em cima? Não vai. Então nós estamos falando do alicerce, da base, né? Então o primeiro passo nosso. Opa, Dom, sim, eu escolho seguir o caminho de Jesus Cristo. Eu quero ter um lifestyle segundo o que nos diz Jesus Cristo. Então, você já deu o primeiro passo. O segundo passo, você entender a importância da família. É isso que nós vamos trabalhar. Se você encontra dificuldade em viver uma vida de casal, você vai encontrar vídeos no nosso canal que vão lhe ajudar a fazer isso. Pesquise os vídeos e assista os próximos que vão vir, que são maravilhosos. Dificuldade de ver a vida de casal? É óbvio, a vida de casal é diferente da vida de quem não é casado. Isso aí você, com uma singela comparação, você percebe logo de cara, né? Se você é, por exemplo, um autônomo, se você trabalha por conta própria, se você é um camelô, se você é um advogado, se você é um dentista, se você é um prestador de serviço, se você é uma manicure, é uma coisa, né? Se você se une a uma outra pessoa para montar uma empresa, tudo muda. Se você é um empresário e tem um sócio, a partir daí a tomada de decisão é diferente, a partir daí as decisões são diferentes, tudo é diferente. Se você acha que você teve uma jornada brilhante como autônomo e por isso você vai ser um excelente sócio, sinto te informar, você está enganado, né? Para você ser sócio, você tem que entender o que é uma sociedade, você tem que entender como é que aquilo funciona. Eu fiz uma comparação singela com o lado econômico, só para facilitar que você enxergue de maneira mais rápida que a vida de casada é diferente da vida do indivíduo, né? Ela é muito mais complexa, ela é muito mais relevante, ela é muito mais forte, ela é muito mais eficiente, ela produz muito mais riqueza, ela produz muito mais proteção, é uma outra coisa, né? Como diz um grande amigo meu, não é porque você é um gênio de pilotar teco-teco, monomotor, avião pequenininho, que você vai sentar na cadeira de um jato e vai ter boas aterrissagens e decolagens. Você está redondamente enganado, né? Você precisa entender de jato, você precisa entender de vida de casado, você precisa entender sobre casal, você precisa entender sobre família. Do contrário, um número grande de tentativas de voar serão frustradas, né? E aí você não entende por que você não sai do chão, por que você não decola. Porque você está com a ótica errada, você está com a premissa inadequada. Você está tendo condutas ali, você é um indivíduo dentro de uma casa onde tem um outro indivíduo. Você está enganado, né? Por isso os resultados não aparecem. Mas nós vamos melhorar isso, tá? Acompanhe os vídeos que estão lá. É só pegar e assistir, vai ser interessante. Se você está com dificuldade de entender dentro do casamento, nesse contexto que nós estamos falando, qual é o papel de um marido? Qual é o papel de uma esposa? Poxa, Dom, isso é importante? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Fundamental. Por que é fundamental entender qual é o papel da esposa? Por que é fundamental entender qual é o papel do marido? Porque se você não entender isso, a chance de você remar para o lado contrário, para o lado errado, é muito grande. Como é que você vai chegar a um destino se você não conhece ele? Se você não sabe nem quais são os caminhos que levam a ele? É importante você entender qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, para que você saiba se você está no papel adequado, se você está no papel certo, se você está no papel adequado. Se você estiver no papel adequado, a sua chance de conseguir resultado é melhor. Muitas vezes a esposa diz assim, poxa, mas eu faço tudo e as coisas não funcionam bem. Será que você faz tudo que uma esposa precisa fazer? O marido fala, poxa, mas eu dou tudo para essa mulher e as coisas... Será que você dá tudo que um marido precisa dar? Se você não souber quais são essas coisas, como é que você vai caminhar nessa seara? Né? É estar numa floresta fechada de noite, sem bússola e sem lanterna. Tentativa e erro. A chance de você se dar mal é muito grande, e é por isso que as pessoas se dão mal, é por isso que os casamentos eles têm uma dificuldade grande de prosperar, é por isso que as pessoas vivem um conflito de guerra, é por isso que as pessoas vivem um inferno dentro de casa, é por isso que as pessoas amam apaixonadamente, estão degladiando o dia inteiro. Você tem que entender o teu papel. Então, quando algo acontecer e você souber o teu papel, você fala, bom, deixa eu ver se eu fiz o meu script, deixa eu ver se eu estou dentro da expectativa, deixa eu ver se pelo menos a minha parte eu já fiz. A minha parte está feita, agora então vamos construir o outro lado que precisa melhorar. Mas sem a sua parte feita,
você vai ter muita dificuldade de chegar onde você deseja. Então, conhecer qual é o papel marido e esposa é importante. Acompanhe os nossos vídeos. Papel dos filhos. Os filhos têm papel? É óbvio que tem. Qual é o papel dos filhos? Qual é o papel dos filhos perante os pais? E qual é o papel do filho na visão dos pais para eles? Os filhos têm um papel dentro da família e eles devem cumprir esse papel. O que nós temos acompanhado hoje aí, até em reportagens que viralizam sobre mães com filhos arredios e que querem que outros adultos tomem medidas, né, para que o filho dela acalme. A gente tem visto muito isso. Mas de onde vem isso? É você não entender o papel do filho. O filho não é amigo, o filho não é irmão, não é vizinho. O filho, ele é filho. Se ele não fosse assim, não tinha uma denominação específica, que é filho. E filho, você precisa lidar como filho. Pai é diferente. Pai, ele pode ser amigo, ele pode ser tudo isso, mas ele é pai. Primeiro pai. Ele precisa ser pai. Saber o que é ser pai. Saber qual é o papel dele como marido e qual é o papel como pai. Senão você não vai conseguir encontrar harmonia dentro de casa. Dom, então, se eu souber qual é o papel e não concordar com ele, eu posso te adiantar que já está bom. Já está muito bom. Sabe por quê? Porque pelo menos você fará algo que você sabe que está fazendo errado. Você sabe que você está fazendo errado. E toda vez que você vai fazer uma coisa que você sabe que você está fazendo errado, querendo ou não, você se freia um pouquinho. Você não acelera demais naquela curva. Você não vai muito fundo. Você não solta completamente a sua natureza. Né? Tem certas coisas que você, como filho, já ouviu seu pai dizer que não é para fazer. A sua mãe dizer que vai dar ruim. Você sabe que não é para fazer. Mas você insiste e faz. Quando você emprega uma energia em fazer, essa energia é menor do que quando você acha que aquilo é certo. Quando você está fazendo alguma coisa que você acha que é certo. E aí a gente volta, né, a essas reportagens que a gente tem assistido, das pessoas ali desesperadas, insistindo porque o filho está assim e conflitando com outro adulto ali desconhecido. Ela acha que está certo, porque ela não conhece o papel dela. Ela não entende o papel dela. E aí ela diz assim, poxa, mas as pessoas estão me criticando. Ela não conhece o papel dela, ela está perdida, ela não sabe nem de onde veio o tiro, ela só escutou o barulho e abaixou. Então é preciso você saber qual é o papel de filho, qual é o papel de pai. Se você tiver com essa dificuldade, vem conosco, nos acompanhe. Né? Dificuldade de dinheiro dentro do casamento. Essa é interessante, porque ela causa muito conflito. Ela faz com que a família perca muito tempo. A dificuldade de dinheiro dentro da família, ela faz com que a família gaste energia com o que não necessita. Mas para você conseguir lidar bem com isso, você vai ter que nos acompanhar para entender lá atrás como é que isso começou, né? Como é que isso começou? Nós vamos precisar entender o que é o anátema, o que foi a queda do paraíso, qual foi a missão dada por Deus a Adão, qual foi a missão dada por Deus a Eva. A hora que você entender isso, e você entender qual é o papel da esposa, você entender qual é o papel do marido, aí você vai entender melhor como essa questão do dinheiro deveria fluir. Como é que isso deveria funcionar. Aí você vai dizer assim, Dom, mas eu não concordo. Ok. Nós voltamos à questão inicial da live. Existe lá a bula do remédio, né? Você não quer tomar de acordo com a bula. Você vai fazer como você deseja fazer, afinal de contas, a salvação é individual. Não é isso? A maioria vai para o inferno, isso aí está certo, né? O que a gente tem que fazer é tentar buscar a sua salvação. E é o que eu estou fazendo hoje aqui, né? Estou aqui pregando a toda criatura, que foi a ordem dada pelo meu mestre. Estou aqui, não necessariamente neste momento, como um religioso, estou aqui como um pregador imundo, buscando a sua própria salvação, pregando as palavras de Jesus a toda criatura. Portanto, se você identifica esta dificuldade de lidar com dinheiro no casamento, nos acompanhe no canal, nós temos vídeos para isso e teremos mais, você vai entender com facilidade. Dificuldade de recuperar o casamento. Você percebeu que nós viemos aqui numa toada falando sobre conseguir um casamento, identificar o marido, identificar uma esposa, nascer o filho. É porque lá atrás, na raiz da obra, que você vai fazer uma boa obra, você não tenha dúvida.
Dom, mas eu já fiz a minha obra toda atrapalhada. Eu já fiz a minha obra toda atrapalhada. Tem como melhorar? Tem. Tem como melhorar muito? Tem. Tem. Mas tem como resolver? Tem. Por que você acha isso, Dom? Não foi nos dito que nós podemos nos arrepender a qualquer momento? As portas do reino do céu não estão abertas para você como você está. Não foi isso que Cristo nos disse? Venha como está. Se arrependa. Pois é. Tem como resolver. Tem que saber se você está disposto a arcar com o custo espiritual, psicológico e até em atitudes práticas, né? Principalmente, talvez, para que você possa recuperar o seu casamento. Mas tem como recuperar para ele ser brilhante? Tem. Muito melhor do que já foi. Muito melhor do que já foi. E quando você conseguir recuperá-lo, quando você conseguir estruturá-lo, você nem vai entender o que você estava fazendo antes. Você nem vai entender o que era aquilo que você estava aprontando, que você estava arrumando. Depois que você entrega o seu caminho na mão de Deus, a transformação é tão grande, é tão duradoura, é tão preenchedora, que você começa a perceber que o que você fazia não tinha sentido. O que você fazia era um loop, é ficar girando no mesmo lugar, produzia nada ou pouca coisa, resultados pequenos, irritação, briga e conflito. Dá para recuperar meu casamento de maneira brilhante? Dá. Com certeza dá. Venha como está. O reino dos céus está com as portas abertas. Basta que você entenda, basta que você se arrependa. Se arrepender não é falar, não. Não precisa nem falar para mim aqui que você se arrependeu, não. Você vai se arrepender de verdade. De verdade. Você vai se transformar de verdade. Tudo muda. Teu casamento muda, tua vida muda, tua prosperidade muda, muda tua conta bancária, muda tudo. Muda tudo. Mas não traga ansiedade para o teu coração no momento. Nós vamos devagar falar sobre isso. Nós vamos chegar no ponto em que você vai entender quanto é melhor você seguir aquilo que a bula do remédio está dizendo, você seguir aquilo que a Bíblia está dizendo, você seguir aquilo que Jesus ordenou que você fizesse. Então, a hora que você fizer isso dentro do teu casamento, você vai entender como... Você vai entender o que é a vida de verdade. Você vai entender qual é a tua missão, quem é você e o que você está fazendo aqui. Bom, se você está com dificuldade de educar os seus filhos frente ao mundo, vamos te ajudar. Vamos te ajudar. E por quê? Porque hoje o mundo ele já tem um marketing preparado, ele tem pacote pronto, ele tem kit de todas as coisas para poder desencaminhar o teu filho. Principalmente tirar ele do rumo da família, tirar ele da obediência aos pais, tirar ele dos pais como exemplo, a atenção dele está em outro lugar. Você vai falar, poxa, mas por que isso aí? Seria completamente ingenuidade sua achar que a concorrência não está trabalhando. Eles estão trabalhando. Hoje não é domingo de manhã. Eu não estou disposto aqui a conversar com você. Eu não estou aqui tentando trazer você para o nosso lado. Eu não estou tentando colocar você... Qual é o nosso lado? De que lado eu estou falando? Eu estou falando do reino de Deus. Eu estou falando do que pediu Jesus Cristo para que você fizesse. Pediu é um eufemismo, né? Ele nos disse o que é para fazer. Então, se eu estou aqui fazendo isso nesse domingo, você acha que o lado de lá não está? Só que existe uma disparidade muito grande, né? O mal não dorme. O mal não dorme. Eu preciso dormir, eu preciso ter as minhas atividades cotidianas, tudo aquilo que eu digo a você, que é o caminho bíblico para que você possa ter um casamento, para que você possa ter uma vida, eu também tenho que fazer na minha. Eu também tenho que me preocupar com ela, eu tenho que manter o foco nela. Então eu tenho que dividir o meu foco entre a minha trilha pessoal e seguir a missão que Jesus Cristo me deu, que é pregar a toda criatura. Agora o mal não. O mal ele só tem um foco, uma coisa única. Trazer pessoas, trazer almas para o lago de fogo. Só isso. E comemorar depois. E eles fazem festa todo dia. Então, se você está com dificuldade para educar seus filhos frente ao mundo, a propaganda do mal, a propaganda satânica, fique tranquila. Fique tranquilo. Você não está só. O que você está passando aí não é seu, não. E o pior de tudo, nós vamos falar mais sobre isso, mas o pior de tudo, que é o que mais queima meu coração, é você achar que você
é a única única culpada, que a culpa é sua, que você não foi suficiente, que você não... Fique tranquilo. Do lado de lá tem uma máquina, uma engenharia do mal, trabalhando 24 horas, só passando para cima, só na tela, na rua, na escola, em todo lugar. Mas nós vamos te ajudar com isso. Nós vamos te ajudar a blindar a tua família, blindar teus filhos disso, blindar a tua família dos resultados que eles querem, blindar a tua família desse processo de marketing que já está espalhado para todo lado e que nós iremos tratar de cuidar do que é nosso, tratar de treinar os nossos, para que nós possamos manter as nossas fileiras firmes. Se você por acaso está tendo dificuldade para recuperar, meu filho já pegou uma trilha que não está legal. Se você está com dificuldade de trazer de volta, primeiro eu falei de você preparar para não sofrer o assédio, preparar para não sofrer o ataque do mal, né? Agora nós estamos dizendo, já estou sob fogo cerrado. Como é que eu faço para ter um tempo? Como é que eu faço para respirar dentro desse tiroteio? Nós vamos te ajudar a caminhar. Como é que a gente faz para ajudar você a puxar esse cabo de guerra para trazer esse teu filho de volta? Porque o teu filho, ele me interessa. O teu filho, eu me interesso que ele seja mais um nessa trincheira. Me interesso que ele seja mais um cristão nesta batalha. Me interessa que ele estabilize você como mãe, estabilize você como pai, para que vocês como família sejam mais um núcleo. Você já deve ter visto, acontece em muitas cidades, principalmente cidades do interior, de distritos, de condados, de cidades, de estados, aparece quando é o período eleitoral, né, as pessoas colocam na porta das casas dela uma bandeirinha mostrando qual é a sua preferência política. Acontece também até com times de futebol americano, o basquete. Nós percebemos, né? Você tem a casa ali fazendo aquela propaganda. Pois é, eu quero que a sua casa seja um outdoor, seja uma fonte de luz cristã, um marco na sua rua, no seu bairro. E para isso, eu tenho muito interesse em ajudá-lo a recuperar o teu filho, estruturar a tua família, para que você consiga ser mais um ponto de iluminação da vida cristã. Seja mais um exemplo. Você possa dizer, olha, realmente, seguindo o caminho de Jesus, eu consegui encaixar as coisas, eu consigo ter uma vida melhor e produzir uma vida melhor às pessoas. Bom, se você está vendo dificuldade em entender o papel da união das famílias no casamento dos filhos. Como é que é, Dom? Eu preciso me preocupar com a união das famílias no casamento dos meus filhos? É óbvio. É óbvio. E você tem que se preocupar muito. Você tem que estar muito atento, não é pouco não. Você tem que ser ativo nessa história. Você tem que estar próximo daquilo. Você tem que ajudar. Vocês têm que estar juntos. Você se lembra que nós falamos que você precisa lá atrás fazer uma escolha? Seguir o caminho de Deus, seguir a trilha de Jesus Cristo. Depois você vai buscar, e estamos aqui dispostos a te ajudar, buscar um casamento bíblico. Você vai encontrar esse casamento, e aí você vai formar uma família. Depois eu te disse da importância do núcleo de família que afeta países. E eu disse também que a união das famílias forma comunidades. E as comunidades formam cidades, bairros, distritos, que seja. Se você tem um caminho trilhado positivo dentro do mundo cristão, você encontra um casamento cristão, você tem uma criação cristã, você vai somar isso com o outro lado, com o inimigo? Não, né? Não. Você vai somar com outro núcleo positivo também. Você vai se alinhar, se associar a um outro núcleo positivo. A pessoa, então, que é cristã, ela só pode casar com cristão? Não é nada disso. Nada disso. Aqui o foco para você fazer isso são os valores. A pessoa pode até dizer, eu não sou cristão, mas ela segue todos os valores cristãos. Ela só não sabe. Assim como tem muito cristão que diz, eu sou, mas na hora de fazer faz diferente, né? Eu sou cristão, mas isso aqui realmente para mim não dá. Cumprir isso aí todo dia eu tô fora. Ele é cristão? Cristão de boca, né? Tá dizendo que é, mas... Até porque a qualidade de cristão ela não é declaratória. Você só é cristão se você conduzir a sua vida de uma forma cristã. Não adianta você falar, eu sou, você escrever, eu sou, andar com boné cristão. Nunca foi.
Você pode até dizer, não acredito muito, nem sei do que está falando, você pode nem ter tido contato algum com a palavra, mas se as suas escolhas forem por valores cristãos, você tem uma vida cristã. É disso que nós estamos falando. De você construir uma família valorosa para se associar com famílias que congregam os seus valores. As famílias não precisam ser iguais, mas elas precisam ter valores próximos. Elas não precisam ter a mesma equidade financeira, mas elas têm que ter valores. Valores não é conta bancária. Valores não é isso. Valores são muito mais do que isso. Ela tem que caminhar pelo caminho do bem, independente de qualquer outra coisa. Tem que caminhar pelo caminho do bem. E é muito fácil você identificar sinais de que a pessoa se submete a qualquer coisa. Ela está disposta a qualquer coisa. O cristão não está disposto a qualquer coisa. O cristão está disposto àquilo que foi determinado a fazer. O cristão está disposto a seguir a bula do remédio. Ele quer ver dar certo, ele quer se curar, ele quer a sua salvação. Então, vamos ajudar nesse papel também da união das famílias no casamento dos filhos. Extremamente importante, tá? Muito importante. E a outra coisa que nós vamos falar é sobre a dificuldade. Aqui existe dificuldade com todo tipo de parente, mas nós vamos focar a dificuldade com os avós. Se você tem dificuldade com os avós, o papel dos avós, né? Eu já criei meus filhos, abri mão do resto. Não é assim. Não, eu estou preocupado com meu pai, avô e outra coisa. Não é assim. Você precisa ter a consciência do papel, a importância dos avós dentro do núcleo da família. Portanto, pessoal, se você tem dificuldade com alguma dessas coisas que eu falei, sigam os vídeos do canal, e não só os que já tem, porque tem muitos mais. Acompanhe, porque nós vamos ajudá-lo a vencer essas dificuldades.